Queridos e queridas, muito bem-vindos ao meu canal, eu sou o Dr. LR. Hoje a gente vai falar sobre o tratamento de diabetes de pressão alta. Só que eu vou falar de uma forma diferente, eu vou falar de um modo mais prático de ser tratado e que resolve mais, que dá para melhorar muito a vida de quem tem um problema com uma diabetes que é um pouco mais complicada de controlar ou até uma pressão alta um pouco mais difícil de controlar, certo? Se inscreve no canal, dê like no vídeo, compartilha com todo mundo e vamos embora! Gente, então é o seguinte, pressão alta e diabetes são duas condições que muitas pessoas que têm não sentem nada, elas não dão sintomas, tá? Só vai dar sintomas se elas realmente estiverem muito descontroladas, uma pressão que está muito alta ou um açúcar no sangue que ele está muito alto. Então são condições que ao longo do tempo elas vão trazendo lesões nos órgãos até que o paciente tem um evento final que faz um problema mais sério, como por exemplo um infarto, um derrame, que é o AVC, o acidente vascular encefálico, ou outras condições também, tá? Você pode machucar nervos, você pode machucar o fundo do olho, perder a visão, machucar outras partes do corpo que também vão dando sintomas quando já estão muito avançadas, certo? Então, parte do tratamento de diabetes de pressão alta, muitos devem conhecer por aí, você geralmente não consegue fazer com um único remédio. É muito comum da gente pegar pacientes que eles têm problema de pressão ou têm a diabetes e eles tomam muito remédio, tomam 2, 3, 4, 5 remédios só para controlar isso e às vezes não controla. Só que aí que está o negócio. Quanto mais remédio você vai colocando, mais efeitos colaterais você pode ir somando e mais difícil é a adesão do paciente. Porque pensa comigo, se você é um paciente que toma remédio para pressão ou toma remédio para diabetes e tem essas doenças um pouco mais difíceis de controlar, se você é um paciente que toma 3, 4 vezes ao dia, fala pra mim, não é difícil? Não é chato? Às vezes você não esquece de tomar o remédio? E a gente bate na tecla que fala que não pode esquecer, que o paciente tem que ser rígido, tem que tomar bonitinho. Tanto que a primeira coisa que a gente checa no paciente que não tem o controle da pressão alta ou da diabetes quando está fazendo o tratamento é para ver se ele está tomando o remédio certo. Ah, Sr. José, o senhor está tomando remédio de manhã e de noite que eu passei para o senhor? Está tomando conforme eu prescrevi, de manhã, de tarde, antes do almoço, depois do almoço? E muitos pacientes falam que não, às vezes eles não conseguem, às vezes a gente esquece, tem outras coisas para fazer. E como eu falei, como é uma coisa que não dá sintomas, a não ser que esteja muito descontrolada, que isso é a minoria dos casos, o paciente ele não sente sintoma, ele acha que está controlado, mas ele se auto-engana, na verdade. Você não controla a pressão, não controla a diabetes e elas vão machucando o teu corpo com o passar do tempo. Então, existe uma prática de alguns médicos, isso nunca foi provado mesmo em estudo, existem estudos que falam a favor, mas não está em recomendações mesmo de sociedades, tanto do Brasil quanto lá fora, mas existem estudos que falam sobre a polipílula. Essa polipílula é uma combinação de remédios em doses menores, que é como se o paciente ele tomasse 3, 4 remédios diferentes, só que são remédios manipulados. Então, em uma cápsula, em um comprimidinho, que o paciente pode tomar de manhã ou 1, 2 vezes no dia, ela já tem mais remédios em menores doses. Menores doses, por quê? Diminui os efeitos colaterais, só que você associa classes diferentes em um único comprimido. Então, em um único remédio, você tem várias classes de medicamento associadas em baixas doses, que elas vão mexendo em várias partes do corpo. São vários mecanismos de ação. E aí a pessoa ela tem uma adesão melhor. Ela consegue tomar com mais frequência, ela consegue lembrar de tomar o remédio e realmente controla bem a pressão ou a diabetes, porque são vários mecanismos ao mesmo tempo. Então, falando para vocês como é que funciona, o paciente que ele é diagnosticado com pressão alta ou com diabetes, a gente começa com o primeiro remédio. Aumenta a dose, não dá certo, coloca um segundo. Aumenta a dose, não dá certo, coloca um terceiro e vai seguindo desse jeito. Mas aquilo que eu falei, você vai aumentando dose de remédio, você vai aumentando efeito colateral. E você vai colocando mais remédios, mais remédios que a pessoa vai ter que tomar, mais horários do dia que ela tem que se programar e não pode esquecer. Então, se a gente consegue colocar tudo em uma cápsula única e ainda em menores doses, até os quadros que são um pouco mais complicados, que eles são mais difíceis de tratar,
aquela diabetes mais pesada ou aquela pressão realmente que é mais resistente, com uma combinação logo de cara de vários remédios em menores doses, o paciente tem menos efeito colateral e um melhor controle, uma melhor adesão do tratamento. Então, se você é um paciente desses que tem aí, você tem um problema de pressão alta, mas você vai ver a pessoa toma 5 remédios diferentes para pressão, a pessoa toma 5 remédios diferentes para diabetes. Tenta conversar isso com o teu médico para ver se ele consegue manipular esses tipos de remédios. São farmácias de manipulação, não são farmácias comerciais, que você coloca em doses calculadas para uma cápsula só já fazer o trabalho de vários remédios ao mesmo tempo, tá? Isso facilita a adesão do paciente, ele lembra mais, com mais frequência, toma bonitinho, toma certinho. Então o nosso foco é sempre deixar as coisas mais diretas, mais fáceis para o paciente. Eu sou particularmente um médico que odeio ficar pedindo um monte de exame ou passando um monte de remédio. Eu tento ser mais objetivo e mais direto. E isso eu vejo na minha prática que ajuda muito. Pacientes que tomavam 3 remédios diferentes, por exemplo, em diversas horas do dia, em doses altas, hoje eu consigo manipular ali, às vezes ele toma no máximo 2 vezes no dia, mas é um remédio só manipulado, uma caixinha só que ele manda manipular. Não é caro, fica barato por mês, isso aí às vezes não passa de 30, 40 reais. Estourando, às vezes passa um pouco mais, mas gente, é uma coisa que realmente funciona, é um tratamento que realmente vale a pena, porque você ataca uma doença complexa com um remédio complexo que você toma poucas vezes ao dia. E eu falei isso, na verdade, de pressão alta e diabetes, mas a gente consegue fazer para outras doenças, tá? Mas a diabetes e a pressão a gente sabe que é uma coisa muito comum, são doenças extremamente prevalentes no mundo inteiro e tem muitas opções de tratamento. A gente sabe que tem vários remédios diferentes e tem pacientes que não conseguem controlar mesmo. Tem pacientes que ficam tomando remédio ali por muito tempo, não tem o controle adequado, nem sabe como que está ficando o seu açúcar, a sua pressão, e vão se auto-enganando, na verdade, né? E as pessoas acham que elas estão sendo tratadas, os médicos às vezes também acham que estão tratando da forma certa, até a hora que vem uma coisa mais grave, como um infarto, um derrame, um nervo mesmo machucado, e são coisas que acabam não voltando, que não tem cura, que a gente só tenta não deixar evoluir ou acontecer de novo. Então, antes de chegar nesse ponto, dê um pouco mais de atenção para isso, conversa melhor com o teu médico, com quem faz o teu tratamento. Dessa forma, a gente tem um controle um pouco mais objetivo e um pouco mais certeiro. Tudo bem? Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Compartilha, dê like, aquele todo drama que você já sabe. Fiquem com Deus, aquele forte abraço e tchau.